Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura. O Pequeno Midrash diz: Eu sou Esther e hoje nós iremos fazer a leitura da Parashá Vaigash. Vamos começar a leitura? Yehudá se oferece para se tornar um escravo no lugar de Beniamim. Quando Yehudá escuta o governador do Egito dizer: Beniamim será meu escravo, ele fica aterrorizado. Eu prometi a meu pai que traria Beniamim de volta para ele. Yehudá pensou: tenho que manter a minha promessa. Yehudá se aproximou corajosamente do trono de Yosef. Ouça-me, meu mestre, ele gritou, furioso. Se você se atrever a manter meu irmão aqui, eu usarei a minha espada. E sabe o que acontecerá então? Haverá muita gente morta aqui no Egito, incluindo você e o faraó. Yosef viu que Yehudá estava muito nervoso. Ele poderia atacá-lo, ou a qualquer outro habitante da capital do Egito. Assim Yosef rapidamente chamou o seu filho Menashe. Mostre a este homem que você é tão forte quanto ele, Yosef ordenou ao seu filho. Menashe começou a chutar as paredes do palácio com seus pés. E você sabe o que aconteceu? Os golpes eram tão fortes que o palácio começou a tremer. Yehudá ficou surpreso e pensou: quem é este homem tão forte? Ele deve ser da família de Yaakov, pois não conheço mais ninguém que possua tamanha força. Melhor eu não começar uma briga. Ao invés disso, implorarei ao governador que liberte Beniamim. Yehudá começou a usar palavras gentis. Por favor, deixe nosso irmão Beniamim ir. Você nos forçou a trazê-lo para o Egito. Você vê, nosso pai foi contra isso porque a sua amada esposa Rachel teve somente 2 filhos e o mais velho morreu. Yehudá ficou com medo de dizer que Yosef ainda estava vivo, pois o governador poderia então ordenar: traga-o aqui também. Agora restou somente Beniamim. Nosso pai é tão apegado a ele que morrerá de desgosto se Beniamim não retornar. Eu prometi ao meu pai que traria Beniamim de volta. Eu sou mais forte e mais ágil que o meu irmão. Por favor, mantenha-me como seu escravo ao invés dele. Como poderei suportar ver a dor do meu pai? Se voltarmos sem Beniamim, tenha pena de nosso pai. Yosef se revela. Yosef não conseguiu suportar ouvir Yehudá falando sobre a dor de seu pai. Rápido, Yosef ordenou. Todos os egípcios saiam da sala. Somente os irmãos permaneçam. Quando Yosef ficou sozinho com seus irmãos, ele lhes disse: eu sei onde o seu irmão desaparecido está. Ele está exatamente aqui. Os irmãos ficaram olhando para ele. Sobre o que ele estava falando? Onde estava Yosef? Eu sou seu irmão Yosef, Yosef gritou. E em voz baixa acrescentou: eu sou Yosef que vocês venderam para os egípcios. Yosef não queria que os egípcios que estavam fora da sala ouvissem essas palavras, para que seus irmãos não se sentissem envergonhados. Os irmãos estavam muito aterrorizados e envergonhados para falar com Yosef. Eles temiam que Yosef agora os punisse por terem vendido como escravo. O choque da repentina revelação foi demais para eles. Eles desmaiaram. Mas Yosef começou a acalmá-los com palavras gentis. Não tenham medo. Ele disse suavemente: vocês não precisam se sentir mal por terem me vendido aos egípcios. Foi tudo realmente um decreto de Hashem. Hashem queria que eu me tornasse governador do Egito, para que eu pudesse supri-los com comida durante os anos de fome. Yosef abraçou todos os seus irmãos aos poucos. Eles se recobraram
da chocante revelação de que o governador do Egito era de fato seu irmão. Percebam que tzadik especial era Yosef. Embora ele fosse um soberano poderoso, ele não se vingou de seus irmãos por tê-lo vendido e humilhado. Ao contrário, ele os confortou com palavras gentis. Ele não tinha ressentimento contra nenhum deles, embora tivesse sofrido por tantos anos depois de ter sido vendido. Quando o faraó e seus servos ouviram que os irmãos de Yosef haviam chegado, eles ficaram muito satisfeitos. Eles sempre estiveram incomodados com o fato de um escravo ter se tornado governador do Egito. Agora eles descobriram que Yosef vinha de uma família nobre, e isso os deixou felizes. O faraó ordenou a Yosef: carregue os animais de seus irmãos com comida para ser levados para a casa deles. Então diga-lhes para que retornem ao Egito com as suas famílias e com seu pai. Eu lhes darei o melhor pedaço da terra para se estabelecerem. Yosef disse aos seus irmãos: voltem rapidamente para casa e deixem nosso pai saber que eu estou vivo. Digam também a ele que eu sou um honrado governador do Egito. Tragam nosso pai para cá, e todos vocês venham também com as suas famílias. Eu alimentarei vocês durante a fome. Contando a Yaakov que Yosef está vivo. Yosef carregou os jumentos de seus irmãos com grãos. Ele deu a todos os seus irmãos novas roupas de presente para substituir aquelas que eles rasgaram ao ouvir que o copo de Yosef estava na sacola de Beniamim. Para Beniamim, Yosef deu 5 novas roupas e 300 peças de prata. Ele também enviou um presente ao seu pai: jumentos carregados de comidas deliciosas. Os irmãos retornaram e enviaram um mensageiro a Yaakov com a notícia: Yosef ainda vive. Ele é o governador do Egito. O coração de Yaakov quase parou de bater. Não pode ser verdade, ele pensou. Esta notícia é muito maravilhosa. Mas então Yaakov viu as carroças repletas a galote de grãos e os presentes que os irmãos trouxeram. Somente um governador tem permissão para enviar carroças repletas para fora do Egito, Yaakov pensou. Os irmãos também lhe disseram: Yosef nos deu um sinal para o Senhor, para que o Senhor acredite na notícia. Ele se lembra do último capítulo de Torá que o Senhor ensinou. O Senhor lhe falava sobre as leis de Eglá e Arufá, o bezerro cujo pescoço é quebrado. Agora Yaakov realmente acreditou que Yosef estava vivo. Quão feliz eu estou! Ele exclamou. Quero viajar logo para o Egito, para vê-lo. O Midrash explica. Quem contou a Yaakov que Yosef ainda vivia? Você sabe quem foi o mensageiro que foi o primeiro a contar a Yaakov que Yosef estava vivo? Você já deve saber ou ter escutado que foi a neta de Yaakov, Serar, a filha de Asher. Os irmãos as escolheram porque precisavam de um mensageiro esperto para dar a notícia. Embora fosse maravilhoso para Yaakov descobrir que o seu filho Yosef ainda estava vivo, o choque repentino de uma notícia tão inesperada poderia prejudicar a saúde de Yaakov. Lembre-se que Yaakov era um idoso, com 130 anos, e Yosef estava desaparecido há 22 anos. Assim, os irmãos escolheram Serar, que eles sabiam ser uma moça esperta e que tocava a harpa graciosamente. Serar começou a tocar música para o seu avô e suavemente entoou as palavras: Meu tio Yosef ainda está vivo. Ele é o governador do Egito.
Ela repetiu estas palavras várias vezes, até seu avô começar a sorrir. O que você está cantando aqui é muito bonito, Serar, seu avô disse. Parece ser uma notícia muito boa. Que você seja abençoada com vida longa, porque por me alegrar com notícias tão auspiciosas. Mas mesmo assim, Yaakov não acreditou realmente em sua neta até seus filhos confirmarem a notícia e de que ele visse as carroças que Yosef enviou. Há uma opinião diferente, de que foi Naftali o primeiro a contar a Yaakov que Yosef estava vivo. Naftali era um corredor muito veloz, e ele sempre agia como mensageiro para os seus irmãos e para o seu pai. Assim os irmãos o enviaram antes para que Yaakov soubesse da boa notícia o mais rápido possível. No entanto, todos os irmãos se reuniram previamente e anularam o julgamento que haviam feito de não contar a ninguém que Yosef ainda vivia. Fim da leitura deste ciclo da Parashá Vaigash, do ciclo de 5.786. Que você tenha um ótimo aproveitamento, uma ótima leitura e um Shabbat Shalom. Até a próxima semana. Shalom, shalom.